A maioria das pessoas acredita que não tira boas notas porque não é inteligente o suficiente, porque não nasceu com facilidade para aprender ou porque simplesmente não leva jeito para estudar. Mas isso não é verdade. Na prática, a razão real pela qual a maioria dos alunos não consegue bons resultados é muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais perigosa. Estudar parece algo longo, pesado, cansativo e desgastante demais. Desde muito cedo, a gente aprende a associar estudo a horas intermináveis, sentado, finais de semana perdidos, noites viradas, e aquela sensação constante de estar fazendo algo chato, obrigatório e sem recompensa imediata. Eu lembro claramente de torcer para que meus professores não anunciassem novas provas, porque prova significava exatamente isso: mais tempo estudando. E estudar, na minha cabeça, era sinônimo de sofrimento. Era abrir mão do que eu gostava, era cansaço mental, era tédio. E quando o cérebro cria essa associação, ele faz exatamente o que foi programado para fazer: evitar. É aí que nasce a procrastinação. Não porque você é preguiçoso, desorganizado ou indisciplinado, mas porque o seu cérebro associa o estudo à dor. Sempre que algo parece grande demais, longo demais ou difícil demais, o cérebro entra em modo de fuga. Ele empurra para depois, arranja desculpas, promete começar amanhã, mais tarde ou quando der. O problema é que quanto mais você adia, pior a sensação fica. A tarefa cresce na sua mente, o peso aumenta, a ansiedade sobe e o ciclo se repete, muitas vezes durante anos. Tudo começou a mudar quando eu percebi algo simples, mas extremamente poderoso. O problema nunca foi estudar em si, e sim a forma como eu acreditava que estudar deveria ser. Eu não odiava aprender. Eu odiava a ideia de passar horas e horas preso a algo que parecia não ter fim. Quando aprendi a estudar rápido, o estudo deixou de ser ele deixou de ocupar espaço mental o dia inteiro. E quando isso curioso aconteceu também, eu comecei a procrastinar menos, me concentrar mais, e de forma quase irônica, tirar notas muito melhores usando menos tempo do que antes. Para contextualizar, eu sou Steven, também conhecido como JB, e consegui resultados praticamente perfeitos nos exames mais importantes da minha vida. Mas isso não aconteceu porque eu era um gênio, ou porque estudava o dia inteiro. Pelo contrário, eu só consegui isso porque aprendi a estudar de um jeito extremamente eficiente, um jeito que me permitia ter tempo para viver minha vida, fazer outras coisas e ainda assim performar melhor do que a maioria. E é exatamente isso que eu quero te mostrar agora. Existe um princípio psicológico muito forte que prova como nossas expectativas moldam os resultados que temos. Em estudos sobre envelhecimento, por exemplo, 2 grupos de pessoas foram acompanhados ao longo do tempo. Um grupo enxergava o envelhecer como algo negativo, associado a doenças, perda, decadência e sofrimento. O outro grupo tinha uma visão mais positiva, encarando o envelhecer como crescimento, experiência e cuidado consigo mesmo. O resultado foi assustador. O primeiro grupo adoeceu mais, teve pior qualidade de vida e envelheceu mais rápido, enquanto o segundo grupo viveu melhor, com mais saúde e bem-estar. O ponto aqui é simples, mas profundo. Aquilo que você espera acaba moldando a sua realidade. E isso se aplica diretamente ao estudo. Sempre que eu me sentava para estudar pensando, isso vai levar horas, isso vai ser chato, ou isso vai ser cansativo, era exatamente isso que acontecia. As sessões se arrastavam, a concentração caía e o estudo se tornava uma tortura. Quando comecei a entrar nas sessões de estudo dizendo conscientemente que aquilo seria rápido, simples e que não tomaria tanto tempo assim, algo mudou. Meu foco aumentou, minha eficiência disparou e, curiosamente, o tempo realmente diminuiu. Não porque a matéria ficou mais fácil do nada, mas porque a minha postura mental mudou. Mudar a expectativa muda o comportamento, e mudar o comportamento muda o resultado. Você está cansado de ser apenas mediano, se sente que os estudos se tornaram entediantes e tem aquela sensação constante de que está sempre ocupado, mas nunca avançando de verdade? Tudo começa com essa mudança de mentalidade. Antes, eu era só mais um aluno comum, perdido no meio da multidão, e foi essa virada interna que abriu espaço para resultados completamente diferentes. Mas só mudar a mentalidade não basta se você continua estudando do jeito errado. Agora imagine o seguinte: imagine que você está cavando em busca de ouro. Você cava,
E a maior parte do que encontra é apenas terra comum, sem valor algum. Mas em um ponto específico, existe uma enorme veia de ouro. E é ela que representa quase toda a riqueza. O estudo funciona exatamente da mesma forma. Nem todo conteúdo tem o mesmo valor, nem todo tópico cai com a mesma frequência e nem todo esforço gera o mesmo retorno. O maior erro de quem demora demais para estudar é tentar estudar tudo da mesma forma, com o mesmo peso e a mesma intensidade, como se tudo fosse igualmente importante. Quando você faz isso, o estudo se torna interminável. A partir do momento em que você entende que o tempo de estudo só deve ser gasto naquilo que realmente move sua nota, tudo muda. Isso significa focar nos seus pontos fracos, no que mais cai nas provas e no que você costuma errar. Significa parar de gastar tempo revisando aquilo que você já domina, só porque é confortável e dá uma falsa sensação de produtividade. Estudar o que você já sabe pode até ser prazeroso, mas não gera crescimento real. Evolução acontece quando você encara aquilo que evita. Uma pergunta simples é capaz de reorganizar completamente sua forma de estudar. Se eu só tivesse 2 horas por semana para estudar essa matéria, no que eu focaria? Essa pergunta força seu cérebro a priorizar, elimina o excesso e revela o que realmente importa. Antes, minhas sessões de estudo eram longas, cheias de releituras, resumos intermináveis e uma sensação enganosa de estar fazendo muito, quando na verdade eu estava avançando pouco. Quando comecei a pensar em escassez de tempo, parei de tentar reaprender tudo do zero e passei a focar em provas antigas, erros recorrentes e padrões de questões. Foi aí que percebi algo fundamental. A maior parte do aprendizado real acontece quando você erra e corrige. Se você não está errando, provavelmente não está aprendendo da forma mais eficiente possível. E existe ainda um último detalhe que acelera tudo de forma quase automática: tornar o tempo visível. Sempre que você estuda sem um limite claro, seu cérebro se espalha, se distrai e desperdiça energia. Mas quando você coloca um cronômetro, tudo muda. Você fica mais consciente do tempo, mais focado e mais presente. O simples ato de definir que vai concluir uma tarefa em 60 minutos cria urgência, e o cérebro humano é incrivelmente bom em se adaptar a limites. Existe uma lei que diz que uma tarefa sempre ocupa todo o tempo que você dá a ela. Se você dá 8 horas, ela vira uma tarefa de 8 horas. Se você dá uma, ela tenta caber em uma. Antes, eu nunca definia quanto tempo iria estudar. Eu apenas pensava que precisava estudar. E isso resultava em sessões longas, cansativas e assustadoras, que só aumentavam minha procrastinação e reforçavam minha aversão ao estudo. Quando comecei a definir tempos desafiadores, mas possíveis, fiquei genuinamente surpreso com o quanto conseguia produzir em menos tempo. O foco aumentava, o estado de fluxo aparecia e o estudo deixava de parecer um monstro. No fim das contas, estudar rápido não é talento, nem sorte, nem inteligência acima da média. É sistema, expectativa certa, prioridade correta e limites claros de tempo. Quando você junta essas 3 coisas, o estudo deixa de parecer pesado, interminável e assustador e começa a parecer quase ilegal. Se você aplicar isso já na sua próxima sessão de estudos, vai perceber a diferença imediatamente. O mais importante agora é agir. Não amanhã, não na próxima prova, não quando sobrar tempo. Agora. E observar o que acontece quando você finalmente aprende a estudar do jeito certo.